Bom dia, e hoje 3 de janeiro de 2019 e é uma quinta-feira. E depois de alguns dias descansando, depois de muito trabalho, o bonde está passando. E como é para obedecer e viver a palavra de Deus ao meu ser, vamos lá de fato responder. É isso, do jeito que a gente sabe fazer. Verdade, verdade, verdade. Você é assim, sem nenhum tipo de preocupação. Exatamente. Então vamos lá. O dia era de verão. Mas aí teve um probleminha, ok? A mudança brusca de estação. Ninguém estava esperando, não. Era um tal de verão pra lá, verão pra cá. Nem sequer a primavera cogitava chegar. E verão, de repente, ok? Raio, trovão, anunciando a chegada brusca da tal estação. Eu estava aonde? Na minha casa. A questão era de solução ou de entendimento. Mas isso. Deus me disse, a questão é de fermentação. Excesso de pão, exagero de montão. E aí o resultado? É falta de prevenção. É isso. Previsão. Qualquer coisa desse tipo. Não é bem isso. E o que estava faltando? É isso. Mudança brusca de temperatura, falta agasalho, falta sapato, falta meinha, falta meião, falta até luva na mão. Mudança brusca de temperatura. Ninguém está esperando não, a palavra já diz. Mudança brusca, inesperada. Há uma ruptura. E aí, a vida fica confusa. Muito confusa. Naquele momento, Deus me dizia: fique de fato na sua. A questão era o pedido de Deus. Tinha algo assim específico? Santo, Deus estava me ensinando o significado de pronome possessivo. Do nada não. Deus não ensina a partir do nada. Alguém tinha tomado posse. E posse significa, de fato, o sinônimo do pronome, que deveria ser vivido e bem específico. Tinha ainda isso? Deus me disse que não poderia, de fato, ser de forma alheia, não, generalizada. Tinha que, de fato, ter o entendimento do que era a posse do eleito. E o que resultou? Aí é que está. Deus sabia de fato trazer o entendimento. Porque ele me dizia, olha, pronome possessivo tem, é do tipo meu. Significa da primeira pessoa. Que eu deveria saber usar aquilo que pertencia a mim. E logo vi. Aí tinha tanta sujeira pertencente a você? Não, que eu havia recolhido e seria da minha responsabilidade. Eu não fugiria, não. Lá tinha, de fato, que meu era nosso. Eu estou incluso nisso? Foi isso que Deus disse. Eu contaria com o apoio absoluto e restrito do Filho. Aí tudo aquilo que eu, de fato, escrevi, falei e amealhei era de minha responsabilidade. Mas Deus disse também. E tinha a segunda pessoa, ok? Sim, o meu, teu. Tinha até a terceira pessoa que era o tal do seu. Eu já entendi a palavra de hoje. É compromisso, ok? Sim, porque o presidente que foi eleito e empossado, ele disse que estava casado comigo. Quer dizer, contigo, quer dizer, com vocês, quer dizer, casado com o povo.
quê? Sim, porque se ali estavam os representantes do povo, ele se casou com o povo, isso quer dizer que ele estava também se casando comigo. E aí deu. Foi justamente nesse momento que Deus apareceu. Nesse momento, na hora que ele de fato assinava o termo de posse e disse: Eu estou me casando com vocês. Deus disse o que para você? Que eu não poderia de fato deixar o corpo fraquejar, amolecer, deixar a brita passar e me derrubar. Que não. Casamento era coisa séria. Um termo de posse com algo tão significativo, eu não poderia abrir mão disso, não. E naquele momento, assinei. O quê? Eu também assinei um termo de posse, de compromisso absoluto naquele momento, que naquele momento passou um arrastão. Arrastão? Deus vai acompanhar. Eu lhe olhando, falei, santo, será que nós vamos nos enganar? Achar que será tão fácil assim, a mudança chegar? Mas o problema era a mudança brusca de temperatura. O quê? Aí eu disse, santo, não é fácil não. Porque sabe como é que é formando? A gente de fato sai da formatura acreditando que está conquistando. Que o diploma de fato é a carta de apresentação. Mas aí acontece o problemão. Por quê? Sim, porque sabe como é que é? O mercado vive essa erupção achando que vai ganhar dinheiro de montão. Mas ontem assistindo a TV, vai aparecer de novo. Esse bolsa, 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 logo a poeira. O quê? Eu disse, eita, esse é um problema que vai nos doer, vai custar caro, mas a gente vai ter que, de fato, honrar o trabalho. O quê? Santo! Também foi empossado aquele que soube enxergar a galinha dos ovos de ouro, dizendo para o povo, aqui, de fato, no poder público, tem uma galinha e é ovo de ouro, o quê? A coitadinha. Mas não chega até vocês, não. O quê? É isto. Aí eu teria também, o quê? Deus me pediu para exercer compromisso com o fio de linho. Você sabe como é que é? Sabe como é que é? Não iria eu poder ser fio de seda. Teria que ser fio de linho. E tanto compromisso assim, tudo assim. Aí quando o arrastão, aquela confusão, o povo até festejando, acreditando que iria comer feijão. Aí eu disse, ainda tem mais essa. Esse feijão na panela de pressão será outra confusão. Enfim, o que foi que Painho lhe disse? Para eu de fato abrir o dia, firmando compromisso, dizendo que eu assisti, e acompanhei, e também fiz coisas específicas. Assim? Sim, porque sabe como é que é? O Natal inteiro passei trabalhando. Deus não me deu folga no Natal. Iria me dar na virada de ano? Acha que eu estava descansando na virada de ano? Trabalhando, trabalhando. Aí fiquei ali trabalhando, enquanto de fato o povo comemorando, esperando, o homem sendo empossado e empossando, e eu trabalhando, 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 fazendo vistoria, fazendo vistoria, fazendo vistoria. Foi tanta vistoria, e já sabe, ok? Aí eu logo disse, pobrezinha da galinha. Mas confia, ok? Sim, porque sabe como é que é? Galinha não come palha. Mas como Deus me disse, que galinha tem mania de entrar em tudo quanto é lugar. Que eu fosse pegar a agulha que eu deveria usar para ofertar para quem quisesse de fato me contratar.
Sim, sim, porque Deus disse, porque eu peguei coisas importantes. Além do trabalho natalino, pegou coisas importantes extras. Não era bem extra não, porque a coisa já está de fato gasta. Sabe como é você aproveitar? O quê? Sim, quando todo mundo vai embora, você colocar os coligados para de fato ocupar, é, fazer conchavo, para de fato continuar escondendo os dados. Não me diga que existe esse diário onde é isso. É a gente de fato colocar as pessoas certas em cargos bem direcionados, para que a gente possa continuar acompanhando os fatos. Sabe como é que é? Ninguém esperava que o homem de fato sentasse no lugar e que o homem tivesse a capacidade de montar uma equipe preparada para governar. Não preparar? Quer dizer, não estavam preparando? É como eu estava dizendo, a mudança brusca de temperatura. O tempo todo pega uma pessoa e vende ele como otário, retardado. Porque ser machista, homofóbico, essas bobagens, isso aí não leva a nada. Mas você o tempo todo vender alguém como otário, retardado, que não vai saber de fato ocupar o cargo, aí já sabe. A confiança exacerbada de que ele era burro. O quê? E ainda usava cabresto. Fez a gente ficar até satisfeito quando ele foi eleito. Santo! Foi fato? Era fato. Mas aí a coisa foi se aproximando. O homem foi dominando. O homem foi montando, enxugando. Mas quando o homem viu que enxugar demais poderia prejudicar em vez de beneficiar, soube montar de fato. O quê? É isso! A medida da balança, 11 aqui, 11 acolá. Jogo de futebol. O quê? Aí você pensa, um técnico que não é burro, que é inteligente, que conhece a máquina e soube de fato alcançar um pensamento onde ele poderia de fato administrar a parte dele e colocar gente competente para administrar cada um a sua chuteira. E chegaram a essa conclusão foi quando a mudança de temperatura chegou, de forma brusca. Quando de fato notaram que o homem não queria de fato ficar sentado manipulando. Aí, sabe como é que é? Apavoraram. O quê? Pavor. A mudança de temperatura foi brusca. Aí procurar de fato uma maneira de continuar de fato a administrar. Mas podem? Poder não podem. A questão é quando você tem acesso a dados. Você manipula o mercado. Santo Deus. Sabe como é que é advogado? Sabe como é que é advogado? Coloca asterisco. E por quê? Sim, porque nem todo advogado. Mas é dos privilegiados. Estamos falando dos privilegiados. Aquele que nós sabemos de fato como encaixar para de fato burlar a lei, para de fato atrapalhar, para de fato pegar a toalha e torcer, para de fato tentar absorver e sempre evaporar
para casa, para não limpar a casa. Se tornaram, de fato, catedráticos. São doutores, senta nessa cadeira e eles conseguiram esse tempo todo viver assim, lavando a máquina pública, enxugando a máquina pública, deixando lá quem senta, o próximo que vai sentar, vai de fato continuar vivendo isso. A lavagem, aí vem seca, e mais lavagem, e seca. E a coisa se tornou tão escandalosa que é preciso saber qual é o estado da federação que não está vivendo a lavagem do pão e do macarrão. Santo! Tudo isso com colaboração de quem de fato sabe chegar e minar os contratos, sabe de fato burlar, sabe deixar sempre, e aí já sabe, sinal de pontuação. Não, o pronome possessivo, sabe deixar lá o pronome possessivo adequado para usar, para de fato romper contrato, para de fato absorver o contrato, para passar contrato, para manipular contrato. O tal pronome possessivo. Ai, meu Deus. Agora que eu entendi. Quando você pega um texto e que você, de fato, sabe colocar o pronome possessivo no lugar, aí é uma questão de interpretar. É por isso que essa gente infame continuam, de fato, no lugar. Porque eles sabem, de fato, utilizar o pronome possessivo. Aí é chave para eles continuarem ali, criando, manipulando e sustentando, e o dinheiro sempre passando. E aí é difícil. E se a gente não tiver a compreensão da leitura do que está lá, porque os pronomes possessivos foram usados como, de fato, a porta para os conchavos. Aí já sabe. É por isso que um professor de português faz a diferença na lei. O quê? Isso! Porque o professor de português, ele sabe, de fato, trazer a interpretação perfeita da lei. Santo, porque o pronome possessivo, ele vai dizer. O professor de português vai dizer de forma clara porque aquele pronome possessivo foi colocado ali. Para que ele seja a porta para manipular, para ser questionado, dizendo que não está entendido. Aí já sabe, o seu para mim é seu para lá, seu para cá. E aí é muito complicado, de fato, o que o diabo e seus coligados foram fazendo ao longo daquilo que eles foram, de fato, trazendo para a administração pública brasileira. Contratos que podem o tempo todo serem contestados por advogados treinados. E aí, conchavo. Aí ficou muito complicado você sentar no cargo e ainda que você tem um pensamento para organizar um pouco o Estado, mas o contrato está lá. E você sabe que se o advogado chegar a contestar, ele sabe exatamente os pronomes que ele vai usar. As chaves estão lá. Prejuízo. E se é assim, nós deixamos esse recadinho do primeiro dia. É útil para nós. É isso, é de gravação.
dizendo que é preciso, de fato, ter o olho para ter a compreensão do que é seu e do que é nosso. A nação brasileira deixou de ser do povo brasileiro e pertence a essas pessoas diabólicas que criaram cargos para o tempo todo manipular os dados. E com a manipulação dos dados, fica muito difícil, de fato, você ser um homem honrado, um governo honrado, um povo honrado. Porque você vai estar sempre lá, no buraco empoeirado, e vai ser lavado, enxugado, engomado, com a colaboração de quem de fato vive da manipulação dos dados. Aí é grave e é gravíssimo, porque essas pessoas o tempo todo jogam blefando. E tudo aquilo porque quem está lá para dizer que adquiriu, que colocou, aquelas pessoas que adentraram no mercado brasileiro, têm dominado de forma assim. Sabe como é que é? Devagarinho, devagarinho. Coloca o seu dinheiro aqui, sabendo que muito mais vão tirar. Muito mais vão levar. Investir nesse país aqui significa enxugar o dinheiro que foi lavado. Infelizmente. E a gente não lava só dinheiro de pó, não. A gente não lava só dinheiro de corrupção, não. A gente lava dinheiro superfaturado. Porque onde de fato nós superfaturamos, as leis são rígidas, o mercado de fato é cobrado e pode ser fechado e responsabilizado. A gente superfatura. Regras rígidas em lugares do mundo. E tão rígidas, que eles de fato tiram o dinheiro porque superfaturaram o trabalho. Colocaram o lucro além do permitido no lugar onde a lei cobra a responsabilidade. Jogam para cá para lavar, mas tiram muito mais daqui, desse lugar. Aí lava, enxuga, engoma e joga para outro lado. E deixa aqui água suja. Deixam aqui água suja. E pouco tem contribuído com esse país aqui. Pouco tem contribuído. Porque se eu for fazer a leitura dos empregos que dão sentido ao povo brasileiro, não vem de quem traz a mala para colocar aqui. Vem de uma gente suada, que o tempo todo é massacrada. Essa gente que aqui não recebe incentivo fiscal. Essa gente que labuta noite e dia para ter um empregado. Essa gente emprega o povo brasileiro.
Essa gente honra o povo brasileiro. Mas investimento estrangeiro traz dinheiro para ser lavado, enxugado, engomado e ainda tira o dinheiro do povo brasileiro, carregando para lá. Tudo dentro de contrato. Os incentivos que são dados. E o povo brasileiro, assim, sendo massacrados por essas pessoas. Porque o povo é plural. Povo é plural. Povo é um aglomerado de gente necessitada. Então são massacrados. O povo brasileiro. Massacrados. Cada um. Que constitui o coletivo povo. O dinheiro aqui, em vez deles trazer o dinheiro deles, investir e dar emprego, eles trazem o dinheiro, lavam, enxugam, engomam e ainda carrega os incentivos fiscais, deixando aqui a água suja. E a gente vive essa ditadura, essa mentira da Bolsa de Valor. Anos e anos e anos, o povo brasileiro sendo roubado por investimento estrangeiro. Porque os contratos que são assinados em nada favorece. Em nada. Esses contratos favorecem o povo brasileiro. A massa. Massacram. Feito de fato senhores, nos escravizam, nos esmagam. Eles ficam com o melhor de nós. Nós ficamos com a água suja para aproveitar. São os contratos que eles trazem. Banhados de advogados milionários. E nos escravizam numa bolsa imunda. E nós vivemos essa ditadura. O país pode sobreviver sem investimento estrangeiro. Porque eles são apenas uma esponja para de fato nos tirar o direito de respirar. E tem sido assim. Sempre assim. Se a gente quiser dar ao povo brasileiro uma oportunidade de mudança, de trabalho, de dignidade, a gente analisa os contratos dos investimentos estrangeiros, mas é a luz de professores da língua portuguesa. Não é advogado, não. Professores, doutores, mestres da língua portuguesa brasileira. E eles vão encontrar as portas que os advogados deixaram em tudo quanto é contrato para nos roubar. Essa é a economia que a gente deve plantar. Esse é o valor que o povo brasileiro deve receber. O dinheiro do povo brasileiro está sendo elevado. Eles não trazem dinheiro para investir, não. Eles lavam aqui. Aqui virou uma lavanderia de grandes fortunas. De empresas que superfaturam. É muito maior do que lavar o dinheiro do povo. E se a gente acha que colocar, de fato, reformas para serem votadas é a solução, com certeza não. A solução para o povo brasileiro está na leitura dos contratos assinados. Você pega a empresa
e de fato vender, o dinheiro vai desaparecer. E o povo brasileiro vai sofrer e vai sofrer. Que o dinheiro vai continuar desaparecendo. E reforma não vai resolver. A solução daquilo que de fato a gente não consegue enxergar está lá. A gente de fato sentar para administrar e traga os contratos. Convidem professores, pessoas que têm conhecimento profundo do português brasileiro, do que é pronome possessivo, e vai encontrar, de fato, o que os investimentos estrangeiros estão fazendo com esse lugar. Aí sim, o presidente Bolsonaro vai poder, de fato, dar para o povo brasileiro aquilo que ele prometeu. Dignidade. Carteira de trabalho assinada. Caso contrário, pouco vai mudar. A reforma pode até passar, mas a reforma não vai empregar. Não vai trazer segurança, não vai trazer saúde, não vai trazer economia. E não vai trazer, de fato, a galinha. De fato. Para o lugar onde ela, de fato, deve ficar. Comer o milho que o povo brasileiro vai ofertar e, de fato, o ovo amarelinho. Para que o povo brasileiro possa, de fato, comercializar e continuar trazendo o milho. A galinha vai comer, o dinheiro vai com toda certeza render. Porque o ovo, o povo brasileiro vai receber. Da forma como está, nada vai mudar. Porque os investimentos estrangeiros vão continuar levando o ovo para lá. E o povo vai continuar trabalhando. É o que, de fato, eu estive vasculhando. O ano novo, trabalhando. Continuamos nos falando. Obrigada. Bom dia. Esse ano vai ser bom, não? Nós podemos até desejar. Mas cada um de nós sabe que é preciso, de fato, lutar para a mudança chegar e beneficiar quem tem o que ofertar. E o povo brasileiro tem muito ofertado. Com toda certeza, tem ficado com as fezes da galinha. Infelizmente. Obrigada e bom dia. Obrigada, meu dia. Obrigada, família.